Fala galera, análise pré-jogo de Atlético Mineiro e Fluminense pela 30ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a nossa análise, fica aí o pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. Começando pelo desempenho recente das equipes considerando o mando de campo, o Atlético Mineiro vem de 5 jogos nas últimas 10 rodadas em casa. Foram 3 vitórias contra Santos, Botafogo e Cuiabá e derrotas para Coritiba e Cruzeiro, 60% de aproveitamento para o Atlético Mineiro. Já o Fluminense fez 4 jogos fora de casa nas últimas 10 rodadas, empate contra o Atlético Paranaense e derrotas para Vasco, Cuiabá e Bragantino, 8% de aproveitamento para o Fluminense. Olhando aí para algumas estatísticas desses jogos, o Atlético Mineiro teve em média 56% de posse de bola e o Fluminense também teve 60% de posse de bola em média, um número de médio para alto aí para um visitante. Em termos de criação, a gente vai analisar passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Atlético Mineiro, em média 9,2 passes decisivos e os seus adversários 7,2. E em termos de expectativa de assistências, uma média de 0,91 para o Atlético, 0,67 para os seus adversários. Números aqui de médio para baixos para o Atlético Mineiro, tanto em passes decisivos quanto em expectativa de assistências. Pelo lado do Fluminense, os adversários em média conseguiram 11,8 passes decisivos e o Fluminense também. E em termos de expectativa de assistências, 1,21 em média para os adversários, 1,16 para o Fluminense. Então a gente vê um equilíbrio aí nos números e o Fluminense com números de médio para alto aqui nesses dois quesitos, considerando que era o visitante nas partidas. Olhando agora para finalizações, o Atlético Mineiro deu em média 11,4 finalizações por jogo e os seus adversários 10,6, então a gente vê um equilíbrio. Só que considerar só a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações em si. Então, para isso, a gente utiliza a expectativa de gols, que ajuda a gente a projetar o número de gols marcados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que considera também a qualidade das finalizações, ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender essas finalizações. Então, com base nisso, a projeção de gols aqui para o Atlético Mineiro seria de 0,94 gols por jogo e os seus adversários 0,6, considerando a qualidade das oportunidades. A gente vê aqui números baixos, tanto para o Atlético Mineiro quanto para os seus adversários. Considerando a qualidade das finalizações, esse número sobe para o Atlético Mineiro para 1,25 e para os seus adversários aqui para 0,62. E em termos de gols efetivamente marcados, um gol por jogo em média para o Atlético, 0,6 para os seus adversários. Então a gente vê que, no geral, o Atlético Mineiro supera os seus adversários em todos os quesitos aqui, mas tem números baixos, desde finalizações até número de gols marcados, em média, para essas partidas. Então o Atlético não está conseguindo produzir muito, né? A gente viu nem em termos de criação, nem em termos de finalizações e marcação de gols. Pelo lado do Fluminense, em média os adversários têm dado 14,2 chutes a gol e o Fluminense 15,2. Em termos de expectativa de gols com base na qualidade das oportunidades criadas, 1,41 para os adversários, 1,42 para o Fluminense, então até aqui a gente vê um equilíbrio. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, 1,65 gols em média para os adversários e 2,05 para o Fluminense, então o Fluminense superando os seus adversários em média, quando a gente considera a qualidade das finalizações. Em termos de gols efetivamente marcados, 2,5 em média para os adversários e 1 gol em média para o Fluminense. Então o Fluminense não tem conseguido transformar em gols, né, as oportunidades que tem, já que a gente vê um equilíbrio em número de finalizações e expectativa de gols. Em expectativa de gols pós-chute, o Fluminense até supera em média os seus adversários, mas tem feito menos gols em média do que os adversários. E para fechar nossa análise, eu trago aqui uma ideia de palpite de resultado considerando o desempenho recente das equipes nesses jogos que a gente analisou. A ideia aqui não é recomendar nem incentivar apostas, é só uma coisa mais lúdica aqui para a gente tentar entender como que o desempenho das equipes pode ajudar a gente a projetar o placar dessa partida. Então o que eu fiz? Simulei 10 mil partidas entre Atlético Mineiro e Fluminense, considerando a expectativa de gols que eles produziram nesses últimos jogos e deixaram os seus adversários produzir,
e também no segundo momento eu considero a expectativa de gols pós-chute como critério. Então, utilizando a expectativa de gols, a projeção aqui fica em 40% de chance de vitória para o Atlético Mineiro, 30% de empate e 29% de chance de vitória para o Fluminense. Os resultados mais frequentes, 1-1, com 15% das ocorrências, depois 1-0 para o Atlético Mineiro com 12% e 1-0 para o Fluminense com 10%. Então aqui a gente vê um leve favoritismo para o Atlético Mineiro, 40% de chance de vitória contra 29% de chance de vitória para o Fluminense. E quando a gente considera a qualidade das finalizações como critério, o favoritismo do Atlético Mineiro sobe um pouquinho, para 43%, o percentual de empates cai para 25%, e a probabilidade de vitória do Fluminense sobe bem um pouquinho aqui para 31%. Então o cenário praticamente se mantém. Os resultados mais frequentes, 1-1, 2-1 para o Atlético Mineiro e 1-0 para o Atlético Mineiro. Então é isso aí, fechamos mais uma análise, vendo aí que o Atlético Mineiro tem um leve favoritismo em relação ao Fluminense para esse jogo. Espero que vocês tenham gostado da análise e fica aí o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!